Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Introdução à SQL, a linguagem universal dos bancos de dados. Você já se perguntou como os aplicativos no seu celular ou sites como redes sociais e lojas online armazenam e encontram tanta informação tão rápido? Para isso, eles utilizam os bancos de dados. Entre eles, existem dois tipos, os bancos de dados relacionais e os não relacionais. Neste vídeo falaremos sobre os bancos de dados relacionais, que se tratam de um conjunto organizado de informações estruturadas em tabelas, onde as informações são relacionadas entre si por meio de chaves, sendo elas primárias e estrangeiras. Por trás de tudo isso, existe uma linguagem muito poderosa, chamada SQL. Mas afinal, o que é SQL? Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. De forma simples, é a linguagem que utilizamos para conversar com os bancos de dados relacionais. Mas como funciona essa conversa? Basicamente, você escreve comandos, que chamamos de queries, o banco de dados então interpreta esses comandos, faz o que você pediu, e se for o caso, ele te devolve resultados. Com SQL você pode fazer de tudo um pouco, desde criar tabelas onde os dados são inseridos, inserir dados em tais tabelas, consultar informações previamente armazenadas, atualizar registros ou deletar registros que já não são mais úteis. E onde o SQL é utilizado? A resposta é que em praticamente qualquer sistema que lide com dados. Redes sociais, e-commerces, aplicativos bancários, sistemas de gestão, onde há dado em abundância a SQL. Por que a SQL é tão importante? Basicamente, a SQL é o padrão do mercado. Se você aprender a linguagem, você vai conseguir trabalhar com as maiores ferramentas de banco de dados, como MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle e muitas outras. É a forma mais simples e eficiente de organizar e manipular grandes volumes de informação. Como o SQL organiza essas informações? A linguagem é dividida em alguns subconjuntos. Os três principais são DDL, a linguagem de definição de dados, que são os comandos que utilizamos para definir a estrutura. É aqui que você cria, altera ou remove tabelas. DML, a linguagem de manipulação de dados, que são os comandos utilizados para inserir, remover, atualizar e consultar dados dentro de tabelas. E DCL, a linguagem de controle de dados, que são os comandos utilizados para gerenciar a segurança, permissões de usuários e transações. Antes de vermos os comandos na prática, precisamos entender os operadores. Eles são ferramentas que nos ajudam a filtrar e comparar dados. Podemos os dividir em 4 tipos: operadores lógicos, operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores conjunturais. Os operadores lógicos são utilizados para combinar condições, sendo eles AND, que seria o e, OR, que seria ou, e NOT, que seria não. Operadores aritméticos, que são utilizados para fazer cálculos matemáticos, adição, subtração, multiplicação, divisão. Operadores relacionais, que são os utilizados para comparações e filtragem. Então aqui temos o menor, menor igual, maior, maior igual, diferente, igual, like, que é utilizado para buscar padrões, e between, que verifica se um valor se encontra entre dois valores parâmetros. E por fim, os operadores conjunturais, que são os operadores que trabalham com conjuntos de dados. Temos o N, que verifica se uma comparação é verdade para pelo menos um valor dentro de um conjunto, all, que verifica se a comparação é verdadeira para todos os valores de um conjunto, exists, que é utilizado para verificar a existência de pelo menos uma linha em uma subconsulta correlacionada, e in, que é o operador que serve para testar se um valor está presente em uma lista de valores literais ou em um conjunto retornado por uma subconsulta. Continuando o nosso vídeo de introdução ao SQL, vamos falar então agora de funções agregadas, que são funções que, a partir de um conjunto de valores, vão nos permitir obter um único valor. Essas funções aqui são extremamente utilizadas, principalmente quando você vai fazer uma consulta no seu banco de dados. E a gente vai mostrar o comando para fazer essa consulta mais para frente. Mas a ideia é justamente isso, né? Você, a partir de um conjunto de valores, obter um único valor. E vamos lá para alguma dessas funções. Primeiro é o count, que vai contar quantos registros existem na sua tabela. Sum, para somar os valores de uma coluna. A AVG, ou average, né, que calcula a média dos valores. Min, que é bem autossugestivo, que é para encontrar o menor valor. E max, para encontrar o maior valor. Perceba que todas essas aqui são funções. Dentro delas você tem um parênteses
E dentro desse parênteses você pode botar uma coluna de uma tabela. E aí você pode contar a quantidade de colunas, de elementos nessa coluna que satisfazem a sua consulta, por exemplo. Se você estiver usando no contexto de select. Vamos lá. DDL, que seria o Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. Principais comandos. Create, que é o comando que a gente vai usar para criar novos objetos. Por exemplo, criar um novo banco de dados usando um Create Database, ou, por exemplo, uma nova tabela usando um Create Table. Alter, que é usado para alterar campos de uma tabela. Por exemplo, adicionar uma nova coluna em uma tabela, alterar o tipo de dado que seria de uma das colunas da tabela, ou remover uma coluna antiga, por exemplo. Drop, que exclui permanentemente uma tabela. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de usar ele. E o truncate, que vem com uma proposta parecida com o drop, só que ele se diferencia porque o truncate ele não vai eliminar a tabela inteira, ele só elimina os dados da sua tabela. Então, se você usa um drop, você está eliminando a tabela e, consequentemente, todos os dados que estavam naquela tabela. Se você usar um truncate, você está eliminando apenas os dados que estavam dentro daquela tabela, né, que faziam parte daquela tabela. Mas a estrutura dela ainda vai permanecer intacta. Alguns exemplos aqui desses comandos. Primeiro exemplo, create, sintaxe. Create table, nome da tabela, nesse caso pessoa, abre parênteses, e aqui a gente vai passar os campos que vão fazer parte dessa tabela. Aí nesse caso a gente vai ter um ID, que vai ser do tipo inteiro, e aí ele vai ser uma primary key. Primary key, no contexto de criação de tabelas, seria basicamente para você identificar, diferenciar elementos da sua tabela. Então você tem que ter um elemento na sua tabela que seja exclusivo e único para ele, para você conseguir diferenciar esse elemento de qualquer outro dessa tabela pessoa. Por isso que ele é primary key. Geralmente você cria um campo ID ou um código justamente para fazer essa diferenciação. Nome, do tipo varchar, ou seja, vai ser um composto de caracteres, no máximo de 50 caracteres, e uma idade do tipo inteiro. Perceba que aqui não foi especificado o tamanho limite da idade, mas perceba que se eu botasse, que nem eu fiz aqui no varchar, e abrisse parênteses e botasse, por exemplo, um 3 aqui, teria que tomar cuidado, porque isso não significaria que eu poderia, no máximo, botar uma pessoa com, no máximo, 3 anos de idade. Não. Significaria que no meu banco de dados, nessa tabela pessoa, poderia ter, no máximo, uma pessoa que tivesse uma idade de 3 dígitos, ou seja, até 999 de idade. Tá? Então, isso aqui é apenas alguns cuidados que tem que se ter na hora de interpretar alguma query, né? Algum comando do banco de dados. Próximo, alter, que a sintaxe é a seguinte. Alter table, nome da tabela, e aí você pode fazer a operação que você quiser. No caso aqui, adicionar um novo campo na tabela pessoa. A tabela pessoa inicialmente só tinha um campo ID, que é a chave primária, nome e idade. E aqui a gente adiciona um campo e-mail, que vai ser composto de caracteres, no máximo 100 caracteres, certo? Drop, que foi dito anteriormente que era justamente para você excluir uma tabela. A sintaxe é bem simples, drop table, nome da tabela. E aqui nesse caso a gente está excluindo a tabela pessoa do nosso banco de dados. E por último aqui, truncate, que a sintaxe é truncate table, nome da tabela. Nesse caso aqui a gente estaria excluindo todos os dados que estivessem dentro da tabela pessoa. DML seria o Data Manipulation Language, ou linguagem de manipulação de dados. É aqui que a gente vai ter comandos, por exemplo, o insert, que é o comando que a gente vai usar para adicionar novos registros, ou seja, novas linhas em uma tabela. Update, para a gente atualizar dados que já existem, por exemplo, mudar o endereço de um cliente. Delete, que é o comando que a gente vai usar para remover registros específicos de uma tabela. E select, que esse aqui é o mais usado, tá? Esse aqui é um dos mais importantes assim, de se saber, que é o responsável por realizar consultas para buscar e ler informações guardadas no banco de dados. Então, lembra das funções agregadas que a gente viu anteriormente? Elas são muito usadas justamente com esse select aqui. Em exemplos aqui, a gente tem exemplos de insert. Sintaxe, insert into, nome da tabela, certo? Pessoa. Abre parênteses, especifica a coluna que compõe essa tabela, no caso, nome e idade. Values, e aqui abre outro parênteses, onde você vai passar
os dados que vão ser passados para essa coluna, para essas colunas dessa tabela aqui. Então, perceba, a gente está passando Marcos, que vai ser para o nome, e 25, que vai ser para a idade. Ou seja, aqui você tem que botar de forma respectiva. Ou seja, você não poderia botar a idade aqui e depois botar o nome aqui. Perceba que como a gente está lidando com um banco de dados relacional, é muito importante que você mantenha a estrutura e uma ordem na hora de você fazer suas queries, né? Ou seja, os seus comandos. Justamente isso é uma das principais características de um banco de dados relacional, né? Próximo, update. Sintaxe, update, nome da tabela, nesse caso pessoa, set, e aí você faz a alteração no campo que você quiser fazer. Ou seja, update pessoa, set, idade igual a 26, where nome igual a Marcos. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é basicamente, vai na tabela pessoa, faz a idade virar 26, onde o nome da pessoa for Marcos. Então você vai na sua tabela, procura uma linha onde o nome da pessoa é Marcos e muda a idade dela para 26, certo? Então percebe, esse where aqui a gente está usando justamente para filtrar os dados, né? A gente não vai mudar a idade de todas as pessoas, apenas das pessoas que tiverem o nome de Marcos. Delete, sintaxe delete from, nome da tabela, pessoa, de novo fazendo uso do where para especificar quem que a gente está querendo deletar. Então, where nome igual Marcos. Ou seja, a gente está deletando da tabela pessoa as pessoas que tiverem o nome de Marcos, certo? E por último, e mais importante, select, que é a consulta. Sintaxe, select, campos que você quer consultar. Aí perceba que você pode consultar mais de um campo por vez, como a gente fez aqui. A gente fez um select do nome, vírgula, idade, ou seja, a gente está fazendo a consulta do nome e idade da nossa tabela pessoa, aonde, ou seja, where, idade maior que 18. Ou seja, a gente vai consultar na nossa tabela de dados as pessoas que tiverem a idade maior, nome e a idade das pessoas que tiverem a idade maior que 18. E com isso a gente conclui a nossa introdução ao SQL. Espero que tenha sido de alguma ajuda e que tenha dado uma visão geral de realmente de como funciona e tenha provocado pelo menos uma ideia, né? Uma fagulha de interesse em aprender um pouco mais esse novo universo que é o banco de dados, que é muito interessante.